Capítulo 7. E qual o resultado geral deste reinado? Terá o país piorado ou progredido? Estudo é este que se nos afigura próprio para esclarecer se o espírito do imperante terá contribuído para o adiantamento da nação. Longe de nós pretender que num regime constitucional, onde não há tribunais de consulta e para o qual contribuem, como legisladores, tantos cidadãos, se atribua a iniciativa e o mérito ou demérito dos atos ao soberano particularmente. Mas, por outro lado, importa refletir que, em governos tais, é ele o único motor sempre invariável, o único piloto constantemente ao leme. Os senadores cedo se revezam pelo natural tributo à humanidade. Os deputados funcionam, quando muito, 4 anos. Os ministros, infelizmente, nestas agitadas instituições, duram muito menos ainda. Só uma entidade se perpetua, através de todas as mutações. É o chefe do poder executivo. É o depositário do poder moderador. É a inteligência que conserva todas as tradições, que nunca deixa de intervir competentemente em todos os assuntos, que imprime a possível unidade e coerência aos negócios públicos. Quando em solo fecundo a raiz é viçosa e sã, sobe por ela seiva vivificadora, e a árvore se desata em frutos de precioso sabor. Refletem, pois, sobre o rei os sucessos do reinado. E é neste sentido que não cremos descabido lançar um olhar retrospectivo sobre os acontecimentos ocorridos desde que o senhor Dom Pedro começou a governar. Entre os legados tristes da minoridade, se distinguia ainda a perturbação dos ânimos em várias províncias. A guerra civil, que 10 anos desolou as formosas campanhas da província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, extinguiu-se depois da maioridade. E no ano de 1845, a pacificação era completa, sendo o senhor Marquês de Caxias o brioso general a quem coube a honra de servir de valente e leal instrumento dessa tão almejada pacificação que desanuviou do nosso brilhante pavilhão uma das mais fulgurantes estrelas. Em todo o império se consolidou a paz, sendo sufocadas prontamente as revoltas que ainda em 1842 apareceram nas províncias de Minas e São Paulo, e a de 1848 em Pernambuco. Nestas melancólicas questões internas, sabem quantos se aproximam do imperador, que o seu coração sangrava dolorosamente e que o manto da clemência foi sempre lançado sobre os iludidos, apenas findava a luta. E nem a parte ativa, por mais conspícua, por esses cidadãos tomada nas perturbações gerais, e nem mesmo as próprias hostilidades, eram ou são nunca lembradas por aquele magnânimo coração. Regem para isso o ânimo do imperador, considerações diversas das que, no comum dos homens, gerariam simpatia ou antipatia pessoal. Foi deste reinado, especialmente com a cooperação ativa e dedicada de 2 dos nossos mais respeitáveis estadistas, os senhores Eusébio de Queiroz e Visconde de Uruguai, a cessação completa do tráfico de africanos. As providências, sucessivamente adotadas, foram coroadas pelo ano de 1850. Desde então, acabou totalmente a introdução de braços escravos. A despeito dos hábitos arraigados desde a nossa infância, dos interesses que esse comércio excitava e dos preconceitos que, por força daqueles hábitos, eram compartidos pelo geral da população brasileira quanto à necessidade indeclinável da escravaria da costa d'África. Página não menos gloriosa para este reinado é a guerra contra o sanguinário ditador da Confederação Argentina, Dom João Manuel Rosas, e o seu lugar-tenente no estado oriental do Uruguai, o general Dom Manuel Oribe, ambos inimigos jurados do Brasil. Açoites de seus compatriotas, flagelos das povoações vizinhas e de todos os estrangeiros residentes naqueles países, escândalos da moral e da religião. Realizaram-se no presente reinado os primeiros ensaios de caminhos de ferro,
que já começam a produzir bons resultados práticos e prometem maiores e melhores para quando for possível ligar e ramificar as diversas linhas, organizando um sistema de viação entre a corte e as províncias, entre os centros de produção e os mercados da costa. A primeira tentativa que surtiu bom êxito foi a da estrada de Mauá, com 2 léguas, que facilita as comunicações entre a capital do Império e a cidade de Petrópolis, e dá saída aos produtos por ali exportados. Também da capital ao pitoresco arrabalde de Andaraí, estão já os trilhos esperando pelo poderoso motor. A estrada de ferro do Recife à Água Preta, com cerca de 19 léguas, já em estado adiantado de construção, augura a Pernambuco um feliz porvir e aspira a um prolongamento até o Rio de São Francisco, por cuja navegação poderá ligar-se às províncias de Minas e Bahia. A da Bahia ao Juazeiro, com 20 léguas, tem as mesmas aspirações, e a sua execução também progride. A de Santos a Jundiaí, com 20 léguas, na qual se trabalha ativamente, alimenta na província de São Paulo as mais lisonjeiras esperanças. A estrada de ferro de Dom Pedro II tem um caráter semelhante às precedentes, as quais, porém, se avantaja em importância comercial, porque alimenta o mercado do Rio de Janeiro, o maior da América do Sul, e é por ele alimentada. E em alcance político, por ter de comunicar a sede do governo central com diversas províncias. A linha decretada é de 64 léguas, sendo 17 desde a capital até a margem do rio Paraíba, cujo vale, com os de seus confluentes, constitui a região mais eminentemente produtora de café em todo o Brasil. 23 rio abaixo, a terminar em um ponto da província de Minas, e 24 Paraíba acima, partindo, como as 23, do termo das 17, onde a linha se deve bifurcar e terminando na província de São Paulo. Assim, esta primeira decretação constitui já um belíssimo amplexo entre as 3 províncias mais ricas e mais populosas do sul do Império. Mas obtido este resultado, suas vantagens práticas terão de animar o desenvolvimento do benefício e a geração nascente verá, provavelmente a estrada de ferro de Dom Pedro, segundo ligada pelos rios Grande e Sapucaí às águas do sul, e pela navegação do São Francisco aos trilhos do Juazeiro e da Água Preta e às províncias do norte. Horizonte de prosperidade que abrem ao futuro da pátria as obras empreendidas neste reinado. É sabido e notório que o senhor Dom Pedro II tem outorgado constante proteção a todos os impulsos dados à construção desta magnífica via férrea. A todas as bandeiras foram abertos os rios Uruguai, Paraná e Paraguai, por concessão do Brasil e dos outros ribeirinhos, seus aliados na Guerra de 1851 contra o ferrenho ditador, que hoje vive isolado sobre as margens de Southampton. A província de Mato Grosso, até 1852, sequestrada do mundo e que só através dos desertos se comunicava com o centro do império, deu largo passo para a prosperidade, com a linha de navegação estabelecida desde o Rio de Janeiro até Cuiabá. Também não tem merecido menor cuidado os meios de comunicação de todas as espécies. O vapor sulca nossos mares, nossos rios e até nossos campos. Companhias de navegação por aquele motor têm sido estabelecidas entre Cuiabá e Montevidéu, entre Montevidéu e o Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e o Pará, e entre o Pará e Tabatinga, nos confins do Amazonas, achando-se assim ligados os 2 extremos do império. Mas nem só essas do Rio de Janeiro a Santa Catarina, tocando nos principais portos do Paraná e de São Paulo. Do Rio de Janeiro a São Mateus, no Espírito Santo, tocando nos portos desta. Do Rio de Janeiro a Caravelas, na província da Bahia, com escala por alguns portos desta província e do Espírito Santo. A serviço igual, feito por empresas cujo assento é na capital do Império.
De Caravelas às Alagoas, navegam os vapores da Companhia Baiana, e das Alagoas ao Ceará vão os da Companhia Pernambucana, já hoje autorizados para chegarem a Aracaju, em Sergipe, e até a Ilha de Fernando. Do Ceará a Belém seguem os vapores da Companhia do Maranhão. É navegado por vapor o rio Paraná, na parte que pertence ao Brasil. São navegados as lagoas e os rios da província de São Pedro, a Ribeira de Iguapé, no de São Paulo, a Baía da Capital e os seus afluentes Macacu, Magé e Inhomirim. O Paraíba, desde a sua embocadura até São Fidélis, o rio Muriaé, o Mucuri, a Bahia, na província de Todos os Santos, o Aracaju, em Sergipe, o Parnaíba, o Itapicuru e outros do Maranhão, e parte muito importante do Amazonas, além da citada linha de Belém a Tabatinga. É feito por navegação a vapor o ativíssimo comércio entre o porto da capital de um lado e o de Santos do outro, e todos os intermédios, e o mesmo da capital e o de Campos do outro. Vastíssimo se tornou, pois, o desenvolvimento da navegação por vapor em todo o litoral do Império, que abraça 1.066 léguas, de 20 ao grau. Numerosas estradas comuns rasgam quase todas as províncias, e seriam em toda a parte admiradas as da Serra de Petrópolis, Presidente Pedreira, Companhia União e Indústria, etc. Navegação e estradas prestariam menor utilidade se o correio não acompanhasse o seu movimento. Também nessa repartição, os melhoramentos se não têm feito esperar, de modo que elogios têm merecido de pessoas insuspeitas. O telégrafo elétrico funciona em várias direções. A corte e várias cidades do Império são elegantemente iluminadas a gás. Funcionam na corte um instituto comercial, uma academia de belas artes, na qual se levantou a pinacoteca, um conservatório de música. No teatro lírico italiano, têm sido ouvidos os primeiros cantores do mundo. Para abrir nova carreira a talentos nossos, criou-se a Ópera Nacional. Entre o vasto corpo de legislação, distingue-se a completa reforma da instituição mercantil, com a publicação do Código do Comércio. A instrução primária e secundária foi amplamente estendida, e meditadas reformas melhoraram todas as condições de ensino e educação. Criaram-se e reformaram-se as faculdades de medicina e direito, colocando-as a par dos bons estabelecimentos europeus dessas categorias. As disciplinas militares tomaram considerável incremento, facilitando-se ao oficial brasileiro o conhecimento das matemáticas e das ciências de aplicação. Criou-se igualmente um observatório astronômico. Elevou-se para amparo e tratamento dos alienados uma obra monumental, denominada Hospício de Pedro II, que na Europa terá poucas que a igualem, raríssimas que a excedam. Criou-se o Instituto dos Meninos Cegos, o dos Surdos Mudos, e assim outros estabelecimentos se levantaram de bem entendida caridade pública. Construiu-se o magnífico Hospital da Misericórdia, edifício grandioso que honra esta capital. Organizou-se o Colégio de Pedro II. Erigiram-se institutos agrícolas, sendo o imperador quem não só na corte, mas nas províncias, iniciou esse patriótico pensamento e dotou as respectivas sociedades com as mais generosas dádivas do seu bolsinho. Instituição que muito promete a lavoura e que atesta a alta inteligência e ardente patriotismo que aos nossos destinos presidem. Tomou o espírito de associação uma expansão considerável, e entre os desenvolvimentos naturais do comércio figura verdadeiramente a criação do denominado comércio bancário, que ainda hoje está longo de poder equiparar-se no sistema ao das grandes praças europeias, mas que já basta a natureza peculiar das necessidades desta. Estabeleceu-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao qual o imperador acolheu no seu paço, e tem,
desde a origem animado, presidindo efetivamente as suas frequentes sessões e concedendo larga proteção a quantos aí se distinguem por seus trabalhos literários. Organizou-se o arquivo público para a guarda dos documentos. Sua Majestade prestou o mais poderoso auxílio à ideia da nomeação de uma comissão composta de sábios nacionais, incumbida de explorar algumas províncias do norte para relatar suas riquezas e necessidades. Animou a criação da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e de outras corporações, a que o país deve importantes serviços. Aumentou-se consideravelmente a Marinha de Guerra, e a bandeira armilar tem com honra flutuado em muitos mares, onde era antes desconhecida. E nem só se olhou por este importante ramo, fazendo crescer o material flutuante e o pessoal da Armada e realizando viagens de exploração e instrução que assaz caro nos hão custado, mas também criando o Conselho Naval. Abriu-se o dique do Rio de Janeiro em Rocha Viva, obra admirável por sua perfeição e singularidade de sua construção. Obra, finalmente, que neste gênero não tem segunda nas Américas. Entre os importantes estabelecimentos navais, figura o da Ponta da Área, onde se efetuam reparos e construções que muito honram o país. O sistema penitenciário foi alterado com a organização das casas de detenção e correção, e com a promulgação do Código Penal. Numerosos embelezamentos têm adornado as províncias e a corte. Nesta se distinguem o aqueduto de Maracanã e a completa restauração do passeio público. Logo pela primeira vez que, num ensaio rápido e que está longe de representar a nossa indústria e agricultura, nos incorporamos na Europa com as outras nações civilizadas, deu a Exposição de Londres a mais avantajada ideia deste país. E deixamos atrás de nós, em diversos ramos, velhos e industriosos estados. Passando a diversa ordem de fatos, outros muitos denotam a crescente prosperidade do Império durante o reinado do Senhor Dom Pedro II. A população tem mais que duplicado neste século. A importação tem mais que quintuplicado neste reinado. A exportação sextuplicado, tem dobrado a produção do café. Igual lei de progresso tem cabido ao açúcar, fumo, algodão e outros produtos. O orçamento do Império, tanto de receita como de despesa, tem quase quadruplicado. A dívida externa fundada, desde a maioridade, não tem crescido consideravelmente e foi toda aplicada à solução de anteriores compromissos ou obras de vasto interesse nacional. Para fora das considerações gerais relativas ao Império, em seu complexo, têm as províncias obtido melhoramentos igualmente sensíveis em todos os seus ramos industriais e rendimentos. E estes resultados e o do quase constante balancear dos orçamentos se têm obtido sem haver sequer agravamento de impostos. Pedimos vênia ao leitor da extensão destas considerações, apesar de não as havermos tocado, senão per summa capita. Concluiremos repetindo não serem isto, sem dúvida, atos todos do rei, mas são-no todos do reinado. 1000 necessidades urgentes nos apertam ainda, mas ao considerarmos o amplo estádio honrosamente percorrido, renascem-nos brio e forças para, capitaneados por tal chefe, marcharmos sempre com firmeza, igual na senda do progresso.